me apresentar, né? Eu sou o João, sou um dos sócios fundadores da HAD Investimentos, um escritório credenciado à Genial, e estamos muito felizes aí com a presença de todos, né? Esperamos ouvir uma palavra bastante serena aí do Tiago Tristão, economista da Genial, e do Barroso aí que vai conduzir à medida do possível, né? Esse bate-papo. Tá ótimo, João. Não, a gente que agradece aí a oportunidade de a gente estar conversando. Meu nome é Fernando Barroso, eu sou responsável pela Genial Advisory, que é o braço de Advisory Family Office do Grupo Genial. Nós trabalhamos juntos com os parceiros, e o João é um grande parceiro nosso, na gestão de portfólios de clientes. A gente faz isso de uma série de maneiras, tanto através da gestão de fundos exclusivos quanto de carteiras administradas. Então, a gente basicamente atua quatro mãos com os parceiros na gestão de patrimônio dos clientes, né? E entendendo por patrimônio não só a parcela líquida, mas também, eventualmente, ativos que são de longo prazo, como participações acionárias, como patrimônio imobiliário, e também olhando uma série de aspectos jurídicos, fiscais, eventualmente sucessórios, ligados a patrimônio de cada família, de cada cliente. Eu pedi para a gente fazer essa conversa, porque a gente vem acompanhando aí bastante de perto. Pedi para o Tiago Tristão, que é da nossa equipe de macroeconomia, que nos ajudasse na verdade, ele nos ajuda muito a entender o que está acontecendo. Toda a parte nossa de cenário é feita pelo Tiago, ele trabalha junto com o Zé Márcio Camargo, que é o economista-chefe da Genial, e eles vêm, ao longo desse período, dando uma contribuição muito importante no entendimento de em que situação a gente está e para onde a gente pode caminhar, dependendo do que acontecer para frente. No começo de março, eles fizeram um estudo muito interessante. Primeiro, fizeram uma revisão do cenário econômico com o qual eles vinham trabalhando. Era um cenário que apontava para um crescimento, isso antes de acontecer a crise do coronavírus, um crescimento de cerca de 1,9% do PIB esse ano. E quando começou essa crise, quer dizer, ficou claro o impacto que ia ter na economia, eles tentaram entender de que magnitude seria esse cenário. Então, ali eles traçaram alguns cenários possíveis. Um cenário mais positivo, onde a gente teria, vamos dizer, o desenvolvimento da pandemia no Brasil aproximadamente em linha com o que aconteceu em países da Ásia mais bem-sucedidos, como, por exemplo, a Coreia do Sul. Um cenário mais negativo, em que você teria alguma coisa mais em linha com países mais afetados pela doença, como, por exemplo, Itália. E tinha um cenário base ali, que era o mais provável, que era um cenário onde a gente andaria com uma curva parecida com o que aconteceu na média dos países da Europa, o que vem acontecendo na média dos países da Europa. E uma coisa interessante, assim, uma conclusão importante desse estudo, é que você tinha a sensibilidade do que ia acontecer com a economia ao número de dias que você ficava em isolamento, e, portanto, com paralisação econômica, era muito grande. Só para dar uma ideia, no cenário mais positivo, você apontaria para uma queda do PIB em 2020 da ordem de 1,1%, 1,2%, e no cenário mais pessimista você chegava a uma queda de PIB de 7,7%. Então, assim, extremos bem elevados. E no caso base você teria uma queda de PIB de 3,5%. Então, isso aí ajudou a gente a balizar um pouco o que poderia acontecer em termos com a economia, né, com o PIB brasileiro, e com números. Eles olharam também números de desemprego, também você tinha
uma disparidade grande entre os diferentes cenários. E de lá para cá, eles vêm acompanhando o desenvolvimento do número de casos e de mortes, né? Mas principalmente o número de casos no Brasil. E aí, semana passada, eles publicaram, no final da semana passada, eles publicaram um estudo mostrando como é que isso está acontecendo. Eu vou pedir para o Tiago falar um pouquinho, enfim, o que tem de conclusões importantes desse, escrever um pouquinho o estudo. O Tiago, fica à vontade, se quiser mostrar gráficos que ajudam aí a suportar aí o discurso. Mas se você puder contar para a gente um pouquinho o que teve de conclusão importante aí do estudo e como é que a gente está se comportando no Brasil em comparação a outros países que estão mais na frente, agradeço. Tá bom. Bom, essa introdução acho que o Fernando resumiu bem a ideia do estudo. O objetivo, no final das contas, o objetivo era a gente dar uma olhada com um pouco mais com uma lupa, um pouco melhor os dados que a gente tinha até o momento, até a semana passada, e tentar reavaliar a evolução do coronavírus na economia brasileira e se necessitaria mudar o cenário que a gente tinha. Ou seja, o cenário econômico ele é traçado baseado principalmente em qual o prolongamento do período de isolamento social. Então, é primordial ter uma ideia de quanto tempo esse isolamento vai ficar e o quão forte é esse isolamento no país. Tá? Então, o que a gente tentou fazer é dar uma olhada e avaliar se aquele cenário que a gente tinha feito lá em março estava mais ou menos dentro, em evolução com o que a gente imaginava que ia estar agora no meio de abril, até a segunda semana de abril. E também um segundo objetivo era tentar avaliar a efetividade dessas políticas sociais de isolamento, no sentido de se essas políticas de isolamento, se os dados trazem alguma evidência de que essa política de isolamento modifica a trajetória da curva de infecção do vírus e se modifica qual a magnitude disso, tá? Então, assim, no geral a gente chega à conclusão de que, bom, a gente tem visto um arrefecimento nas curvas de contaminação ao redor do mundo e o Brasil, ele segue essa tendência, tá? O Brasil não está diferente, tem apresentado um arrefecimento significativo na curva de contaminação. Então, para o Brasil, a gente chega no resultado de que a nossa estimativa é que o pico de casos deve ocorrer, a estimativa pontual é 8 de maio, mas tem bastante variabilidade nos dados, ou seja, por volta entre a primeira e a segunda semana, a primeira quinzena de maio deve ocorrer o pico de casos em torno de 90 mil casos, tá? Isso é mais ou menos em linha com o que a gente tinha estimado lá em março, lá até o meio de março, na terceira semana de março. Então a gente não mudou a nossa projeção, tá? A gente mantém a projeção de queda de 13,5% de PIB esse ano, com uma taxa de desemprego aumentando de 11,5% no desazonalizado até fevereiro, deve fechar esse ano um pouco acima de 14%, tá? Então, uma alta significativa de desemprego, com uma queda também aí forte de produto. A gente mantém essa nossa projeção, tá? Eu trouxe aqui alguns slides, acho que vale a pena dividir com vocês para a gente ver melhor essa trajetória dos dados, tá? Deixa eu dar um share aqui. Bom, então isso foi o que a gente chegou à conclusão para o Brasil, ou seja, não mudamos nosso cenário, a evolução do Covid no Brasil tem andado em linha com o que a gente tinha previsto lá em março. E em relação a essa comparação, esse teste para tentar avaliar a efetividade política de isolamento social, na realidade, os exercícios estatísticos eles não trazem uma evidência clara de que a política de isolamento social é efetiva. Dito isso, acho que vale a pena esclarecer um ponto que embora a gente não consiga achar evidência estatística do isolamento social mudando o comportamento das curvas de contaminação do coronavírus, isso não quer dizer que o isolamento social não tem efeito algum, tá? Pode ser que você tenha efeito, mas como a gente não tem um contrafactual,
é difícil dizer que ela teria tido esse comportamento, essas curvas, se você não tivesse feito isolamento, tá? Então, assim, não ter evidência estatística não exclui a possibilidade de o isolamento ser efetivo, tá? Acho que vale a pena só discorrer rapidamente aqui. A gente tem acompanhado vários dados de mortes, de contaminação, mas a gente fez um estudo baseado em número de contaminação, tá? Então a gente pega o número de contaminação, Brasil, por estados e em outros países também. E vale a pena destacar alguns problemas com esses dados, né? A gente tem uma grande variabilidade de dados com uma pequena amostra. Então, ou seja, os dados eles têm uma variância muito grande, mas a amostra é muito pequena, porque a gente pega dias, são dados diários após centésimo caso em cada uma das regiões. Isso significa que os dados variam, a amostra varia de 30 a 50 dados dependendo do país. Então, a amostra pequena com alta variabilidade, isso implica num erro padrão, num desvio padrão muito alto, ou seja, diminui a confiabilidade. Também a gente tem um problema associado a fazer comparação internacional, que é que os números de testes eles diferem entre os países. Então, se você tem alguns países que acabam testando mais, o número de infectados pode aparecer maior, simplesmente porque você tem um teste numa base mais ampla da população, tá? Além disso, esses testes podem variar no tempo. Então, o que pode ocorrer, o que provavelmente ocorre com alguns países da amostra, é que você mudou a quantidade de testes no tempo. Isso tem várias fontes que podem implicar nisso, né? Um problema associado a isso é que alguns laboratórios levam mais tempo ou alguns laboratórios têm uma diferente burocracia ou os testes levam tempos diferentes para serem analisados. Então, acontece que o número de testes pode variar no tempo, tá? Isso é uma coisa que a gente não consegue controlar. Bom, dado todos esses problemas, tem que ter tudo isso em mente. Só reforçar um ponto, com todas essas ressalvas que o Thiago falou, o que é muito importante é que você não tem uma mudança de metodologia ao longo do tempo, né? Que a metodologia que é usada no início da série, ela continue a ser usada ao longo da série e que isso vai te permitir entender a tendência, né? Para onde está indo, como é que a curva está se comportando. E isso, né, Thiago? Acho que a gente tem essa substância nos dados. Isso, eu ia comentar agora. Uma hipótese que a gente faz, e que eu acho que é essencial para entender e contornar um pouco esse problema de número diferente de testes entre regiões, é que nós assumimos que a oferta de testes ela não é bind, ela não é um fator limitativo para a evolução da série de tempo. Ou seja, você não muda a metodologia que você faz o teste. Por exemplo, se o Brasil está fazendo testes apenas em casos graves, tá? Então, se não mudar essa metodologia, não tem problema você fazer menos testes que a Alemanha, ou da Coreia do Sul. Por quê? Porque o que importa é a variação, né? Então, se você não muda a metodologia e você tem a taxa de crescimento vai ter o mesmo comportamento se você tivesse uma amostra mais ampla de testes, tá? Então, acho que isso é essencial. Nós assumimos aqui que não há mudança de metodologia nas regiões para poder fazer essa análise, tá? O que é uma hipótese, assim, que é bastante plausível, tá? Lógico que vai ter casos que isso não vai ser verdade, mas é muito difícil de avaliar e é uma hipótese bastante plausível. Bom, como eu disse para vocês, esse gráfico aqui mostra o arrefecimento das curvas de contaminação. Isso aqui é a evolução de casos do coronavírus, é número total de casos, onde o eixo horizontal são os dias após o centésimo caso. E o eixo vertical é o log do número total de infectados, tá? Aqui está em log simplesmente para suavizar a curva, para a gente conseguir ver a inclinação dessa curva. Como a contaminação se dá de um formato exponencial, ou seja, uma pessoa pode passar para 3, essa pode passar para mais 3. Então, esse formato exponencial faz a curva. Quando a gente olha o número total de casos, ele tem uma inclinação muito íngreme e dificulta a gente fazer a comparação internacional. Então, eu só apliquei o log aqui para poder comparar em taxa de crescimento. Tá? Então, a gente vê aqui que o Brasil, essa linha preta, a gente está em torno de 40 a 43 dias após o centésimo caso.
ele está com uma evolução abaixo de outros países selecionados. Aqui eu peguei Europa, Estados Unidos, China e Coreia, tá? Então, esse azul fraco aqui é o melhor caso possível, tá? Esse aqui é a Coreia, onde você começa com a alta taxa de contaminação, a curva começa contaminando muito forte e logo eles são eficientes em dobrar isso aqui, tá? Então, quando essa inclinação fica horizontal ou próxima disso, quer dizer que a taxa de contaminação é praticamente zero, tá? Então, você está contaminando praticamente zero a cada dia. O crescimento é muito baixo. Essa linha vermelha aqui, essa linha vermelha forte é a média da Europa. Aqui, média da Europa são só os 4 principais, tá? É Itália, Alemanha, França e Espanha. Se pegar a média desses países dessa linha vermelha aqui. Então, a gente vê que o Brasil, até mais ou menos entre os dias 10 e 13, após o centésimo caso, evoluía muito próximo da Alemanha, tá? E entre os dias 13 até mais ou menos os dias 20, 23, 25, o Brasil divergiu num cenário mais positivo na curva de contaminação. Então, o Brasil tem andado levemente abaixo da curva média de contaminação da Europa, tá? Isso aqui eu peguei, é o mesmo exercício, tá? O mesmo gráfico, só que em países mais selecionados, ou seja, para mostrar que essa evolução de diminuição na taxa de crescimento tem acontecido em diversos países, tanto nos Estados Unidos, que é um país que tem sido severamente pressionado pelo um crescimento muito forte da curva, principalmente no final de março, já está mostrando uma queda significativa da inclinação da taxa de crescimento. A Itália também. E aqui eu peguei países tipo Suécia e Japão, onde a gente teve uma política de isolamento social muito mais branda do que no Brasil, Estados Unidos e Itália. Então, mesmo nesses países, por exemplo, Suécia, o Japão até nem tanto, mas nos últimos 5 dias essa curva desinclinou bastante, tá? Na última semana. Então, assim, a maioria dos países tem mostrado um arrefecimento nas curvas de contaminação, o Brasil não é diferente, tá? Não importa, mesmo quem fez um forte política de isolamento, como Itália ou Estados Unidos, ou quem fez uma razoável, tem mostrado uma melhora, um arrefecimento nessas curvas. Cristão, Fala, pode falar. temos um representante da Suécia aqui presente, viu? Se você quiser acionar ele, é só falar. Tá bom, Ele tá bom. tá Bom, amigo nosso aí. tá bom. Aqui, esse gráfico aqui é as taxas de crescimento, a variação diária, tá? Isso aqui está em número e índice, então 1,4 quer dizer 40%, 1,1, 10%. Isso aqui é o mesmo gráfico anterior, só que aqui já é na taxa de variação. Aqui eu acho que dá uma ideia melhor da comparação dos últimos dias. Então, primeiro, como eu disse, tá? A volatilidade é muito alta, a variabilidade nos dados é muito grande. No início é maior e depois a variabilidade diminui ao longo do tempo, o que é natural, porque no início você tem uma base muito baixa, né? Então, quando você tem uma pessoa infectada, se um mais se infectar, é 100% de aumento, né? Então, por causa dessa base baixa, já tem um efeito por si só de ter uma variabilidade grande nos dados. Mas, de qualquer forma, após o 30º dia, ainda a variabilidade é grande. A linha preta aqui é o Brasil, e a linha vermelha é a média da Europa. Então a gente pode ver que o Brasil começa mais ou menos igual. Entre os dias 13 e 20, o Brasil destoa um pouco, com uma taxa de crescimento menor do que a média da Europa, e depois praticamente converge para a mesma inclinação. Tá? Então o Brasil está mais ou menos seguindo, nos últimos dias, a mesma inclinação da taxa da Europa. Essa aqui é dos últimos dias, tá? Só Brasil e média Europa. O Brasil, isso aqui é o dado de ontem, tá? Então, o Brasil tem 1,06 significa que ontem a taxa de crescimento de contaminação foi de 6%, enquanto da Europa, a média da Europa foi de 2%. Tá? Então o Brasil está muito próximo, se continuar seguindo, isso quer dizer que mais 10 dias o Brasil vai estar com uma taxa entre 13 e 4%, tá? De crescimento nos próximos 10 dias. Bom, aqui é a mesma taxa, só com mais informação, mas eu queria passar para essa aqui, que é, no final das contas, o que a gente quer entender é, olha, se o Brasil continuar nessa taxa de crescimento, se a gente estimar o modelo que descreve o comportamento dessa linha preta aqui, qual o número de casos que a gente vai chegar? Qual o pico de casos no Brasil? Bom, a resposta é esse gráfico aqui, tá?
Aqui a linha preta, ele mostra com o passar do tempo o número total de casos, que está aqui na esquerda, tá? Então isso aqui é o que realmente ocorreu, são os casos confirmados no Brasil até ontem. 40 e tantos mil, né, que chega aqui entre 40 e 50 mil, a linha que aconteceu. Essa linha azul aqui é a linha que a gente estima, dado os dados que a gente tem, tá? Dado esses dados aqui, a gente estima um modelo que possa descrever razoavelmente essa taxa de crescimento e aplica para os dias na frente, tá? Então a gente chegou a uma avaliação de que na primeira quinzena de maio, entre final da primeira semana e início da segunda semana, o Brasil deve chegar com os dados disponíveis, indicam que o Brasil deve chegar a um pico de cerca de 90 mil casos. Ou seja, traz evidência para a gente de que o isolamento social deve começar a ser flexibilizado de forma mais forte a partir da primeira semana de maio, tá? Então, quando você chega muito próximo do pico ou passou o pico, é quando você já pode começar a fazer um isolamento social mais forte. Então, uma das conclusões que a gente chegou é, olha, o nosso cenário base implica em fim de isolamento social a partir da primeira semana de maio, tá? Então, é isso que está o nosso cenário base, é baseado nessa estimativa aqui, tá bom? Bom, por que é importante fazer um mapeamento do isolamento social? Porque o isolamento social ele é crucial para entender como é que a atividade vai se comportar, tá? Então, só para ter uma ideia, que esse gráfico aqui, isso aqui são dados de hoje, a variação do PMI hoje, tá? A gente teve divulgação de 5 PMIs hoje, dessas economias que estão aqui no gráfico. Então, o PMI é o índice de atividade, né? Ele é composto de setor de serviços e indústria. Então, eu peguei a variação, ou seja, de março para abril, quanto que variou esses PMIs, com um índice que dá para a gente uma ideia de magnitude, o quão forte foi o lockdown, a política de isolamento nos países do dia 15 de março até o fim de março, tá? Ou seja, a relação é bastante forte, países que estão indo aqui para a direita, significa no eixo horizontal, significa que do dia 15 de março para o dia 30 de março, Deixa eu só pedir, por favor, para quem puder deixar no mudo e depois a gente vai abrir para pergunta, mas por enquanto se puder deixar no mudo, eu agradeço. Bom, então esse gráfico aqui mostra que quanto mais você vai para a direita, maior foi as políticas de isolamento impostas na segunda quinzena de março. E o eixo vertical aqui mostra o tamanho da queda de atividade, tá? Entre março e abril. Então a gente pode ver que o Japão, por exemplo, que fez uma política muito fraca de isolamento, ele mostrou uma queda de atividade ponderada de serviços e indústria baixo, tá? Foi em torno de 7%, 7 basis points. Isso aqui está em pontos bases de PMI, tá? Então, países que mudaram, o UK teve uma mudança muito forte, né? Ele estava praticamente sem nenhuma política de isolamento, começou a fazer uma política forte do dia 15 em diante, mostrou uma queda muito forte. Então, assim, essa questão de isolamento, ela é crucial, o tamanho do isolamento, a quantidade de dias e o quão forte esse isolamento está associado a qualquer cenário econômico, tá? Então, assim, como eu falei, a gente estimou, está trabalhando num cenário base de que você pode começar uma volta forte de fim de isolamento, volta da economia a partir da primeira semana de maio. E esse cenário base, ele é de um crescimento, uma queda de PIB de 13,5%, com a taxa de desemprego chegando a 14,5% no fim do ano, tá? Bom, isso aqui é mais ou menos o que tinha para descrever o cenário base. Mas, como eu falei, teve um segundo ponto do estudo, a gente tentou avaliar estatisticamente qual é a efetividade, tá, dessas políticas de isolamento, efetividade no sentido de mudar a tendência das curvas de contaminação. Então, a ideia toda é ver se você impondo lockdown, você muda a forma que essa curva vinha se comportando.
Então, assim, aqui a gente fez uma série de testes estatísticos, tá? Na realidade, essas curvas, elas evoluem de forma exponencial, então nós fizemos testes de modelos, testamos antes e depois do lockdown, do início do lockdown, no Brasil, no estado de São Paulo e no Rio de Janeiro, e fizemos testes estatísticos para uma série de modelos. Aqui eu vou apresentar um modelo linear, com tendência linear, porque é mais fácil de visualizar, tá? Se a gente colocar aqui o exponencial, as curvas, pequenas modificações fazem a curva derivar muito uma da outra. Então, essa análise visual linear é mais fácil, tá? Então, assim, aqui para o Brasil, por exemplo, tá? O lockdown começa mesmo no Brasil a partir do dia 16 de março, 16 e 17 de março, porque foi quando você começa no São Paulo e Rio de Janeiro o fim das aulas, né? O fechamento de escolas e universidades, esse tipo de coisa. Então, a gente colocou aqui uma marcação lá em 17 de março, para ter uma ideia. Então, assim, antes do lockdown, antes das políticas de isolamento, você tinha uma taxa, a inclinação, a taxa de crescimento da curva de contaminação, ela caía a cerca de 0,9% ao dia, tá? Após a gente pegando os dados após essa data de lockdown, a inclinação foi exatamente a mesma, tá? E quando a gente pega 14 dias após, porque na realidade essas políticas de isolamento, elas levam algum tempo para fazer efeito, e elas na realidade vão sendo tomadas ao longo dos dias, nós pegamos para fazer um teste 14 dias após, tá? E na realidade não tem muita diferença, tá? Fica em 0,8% ao dia, o que é muito próximo, não é estatisticamente significativo. O que isso significa? Isso implica que não tem evidência de que a curva de contaminação tenha melhorado ou a taxa de contaminação caiu após o lockdown, tá? Não tem significância estatística esse teste, tá bom? A mesma coisa a gente fez para São Paulo. O problema de pegar dados do Brasil é que você tem muita heterogeneidade entre estados. Então, tem estados que fazem um lockdown mais forte, outros menos. Então, nós pegamos em São Paulo e Rio de Janeiro, que são os casos que os dados são mais significativos. Bom, para São Paulo, nós tivemos uma leve evidência de que as políticas de lockdown fizeram efeito. Se vocês olharem aqui, antes a inclinação era 0,8%, uma queda de 0,8% diária na taxa de crescimento de contaminação, antes da política de isolamento, e 14 dias após vai para 2,3%. Então, é uma diferença significativa. Como a inclinação 14 dias depois é menor, isso significa que o crescimento cai a uma taxa maior, ou seja, isolamento social diminuiu melhorou a curva de contaminação, tá? Diminuiu essa taxa de crescimento. Então, para São Paulo, a gente acha que isso é estatisticamente significativo, mas também, como o número de dados é pequeno, tem que fazer uma ressalva aqui, que existe muita variabilidade, tá? Então, esse dado, ele é muito influenciado pelo início. 14 dias dá bem um dia que você tem um pico nos dados, tá? Então, você teve muito pouco dado de contaminação divulgado um dia antes, no outro dia subiu, se eu não me engano, aqui sai de 100, 120 para 600, 700 de um dia para o outro. Provavelmente essa evolução não se deu assim, né? Isso aqui deve ser alguma coisa relacionada à questão de divulgação por parte dos laboratórios. Então, a gente fez em médias móveis também, por quê? Para suavizar esses casos, tá? E aí, quando a gente faz média móvel, essa inclinação continua maior que essa, ou seja, sugerindo que o lockdown foi efetivo, porém a gente não tem significância estatística, tá? Não podemos afirmar no intervalo de confiança aí de 5 a 10% de que realmente esse caso, o lockdown após 14 dias é menor do que antes da inclinação, tá? E no Rio de Janeiro a gente fez também o mesmo exercício, o resultado é semelhante ao Brasil, tá? Não conseguimos nenhuma indicação clara de que mudou a forma funcional da evolução do Covid após o lockdown. Tá? Então você tem uma inclinação antes de 2,4% e a inclinação aumenta, ou seja, você está dizendo que a taxa de crescimento está caindo a uma taxa menor do que antes do lockdown. Tá? De novo, aqui a gente não consegue significância estatística, ou seja,
os dados, os exercícios estatísticos, eles não dão evidência de que a política de isolamento é efetiva. Como eu falei antes, isso não quer dizer que necessariamente elas não tenham tido efeito, tá? Primeiro, porque a gente não tem um contrafactual, e segundo, porque tem muitos poucos dados e com muita variabilidade, tá? O fato estilizado, eu acho que dá para depreender aqui desses estudos, das comparações, é que eu não sei se eu trouxe aqui, eu não trouxe os outros países, mas o que dá para depreender é que, bom, a gente tem visto um arrefecimento e esse arrefecimento tem sido amplo, tanto em países que aplicaram políticas fortes de lockdown, quanto países que mais severas e países que aplicaram políticas menos severas, tá? E a gente tem visto isso ao redor do mundo e no Brasil não é diferente, tá? Acho que eu falei bastante aqui, mas acho que eu resumi já praticamente todas as nossas conclusões. Eu não sei como é que se o Fernando vai fazer alguma... Eu acho que antes de passar para abrir para perguntas, então só dar um fechamento aqui. Então, só para ficar claro, quer dizer, acho que tem como eu falei na introdução, a gente tinha alguns cenários diferentes e até o momento os dados vêm indicando aquele cenário base, talvez um pouquinho melhor até, né, do que o cenário base, que era em linha com a média da Europa, a curva até o momento está um pouquinho melhor do que isso. A curva continuando nessa trajetória, e isso é uma hipótese que pode ou não se confirmar, quer dizer, acho que tem uma incerteza grande em relação a isso, essas coisas podem mudar com rapidez por uma infinidade de fatores, mas partindo da hipótese que a gente vai manter a trajetória que vem observando até agora, a gente deveria ter o pico ali no começo de maio, entre a primeira e a segunda semana de maio, e que seria, a princípio, a gente olhando a experiência dos outros países, o momento em que você poderia começar a relaxar de forma mais efetiva as políticas de isolamento e, portanto, de paralisação econômica. Então, e isso indicaria, né, uma queda de PIB aí, como a gente falou, na casa de 3,5%. Então, esse um pouco aí o cenário que a gente está trabalhando e tem essa tentativa que talvez, enfim, acho que continuando aí ao longo do tempo, tendo mais dados, talvez a gente consiga um entendimento melhor a respeito da efetividade da política de confinamento, de isolamento. Os dados hoje ainda não permitem uma conclusão estatisticamente significativa. Então, tendo dito isso, João, eu acho que a gente podia abrir para perguntas e, enfim, a gente está à disposição para conversar aí dos aspectos do estudo que vocês queiram perguntar e também de economia de mercados, o assunto que quiserem abordar. Eu vou pedir para quem quiser fazer uma pergunta, abrir o áudio e depois voltar a fechar, por favor. Tristão, é até um pouco fora aí do escopo, mas me gerou um espanto positivo os números que o Japão apresentou. A gente tem informações mais assim contundentes para entender como que esses números do Japão ficaram tão abaixo dos demais? Se é cultural mesmo ou tem algum outro fator? Olha, na realidade, assim, é muito difícil, tá, avaliar, tá? Diversos países tiveram políticas diferentes e isso trouxe uma trajetória particular para cada um. Acho que o Japão é um outlier, acho, na mostra, porque a evolução de casos, ela se deu basicamente muito próxima de um crescimento linear, e agora, na última semana, mostrando um pouco de achatamento, tá? Então, assim, é difícil avaliar. Eu realmente não sei dizer que política o Japão fez de diferente dos outros. Na realidade, a política do Japão é muito próxima da que fez a Suécia, tá? Que é uma política muito branda de isolamento social, onde basicamente o que foi feito foi de
prescrição de fechamento de alguns setores e diminuir o horário de atendimento de alguns setores de comércio e serviços. Mas não foi nenhuma obrigação, tá? Foi simplesmente foi uma indicação que o governo fez, mas que o indivíduo pode aderir ou não. Então, assim, é difícil avaliar. Suécia e Japão tiveram uma política de isolamento bem mais branda que os demais países e muito parecida entre eles, e tem uma diferença grande na evolução, tá? Então, assim, isso é difícil explicar, realmente. Acho que depois que Curioso, passar, né? a gente vai... Isso. Mas isso é o que gera um pouco a variabilidade nos dados, que dificulta a gente de ter conseguir fazer uma avaliação estatística da imposição, da efetividade da imposição do isolamento, tá? Porque como você tem uma variabilidade muito grande, pessoas que fizeram você tem países que fizeram uma política de isolamento forte, com uma curva de contaminação que parece ruim, e países que fizeram uma política soft, com uma política de isolamento, com uma curva de contaminação mais branda, tá? Então, e o contrário também é verdadeiro, tá? E aqui são só alguns países selecionados, isso aqui não é a verdade, tá? Isso aqui eu mostro esse gráfico aqui simplesmente para dar essa contradição, para mostrar que esses dois com forte isolamento tiveram uma curva de contaminação mais dura do que esses, tá? Mas é difícil explicar particularidades aqui dentro desse pool, tá, de países. Realmente é difícil a gente avaliar. Você pode ser coisa cultural mesmo, pode ser que pode ter efeito cultural, sim, de o povo japonês opta por não sair ou segue as recomendações, usa máscara, não sei. Pode ser um efeito cultural, sim. Não sou Cristão, capaz de discernir. eu vi imagens, né? Aí é duro, porque a gente vai pegando basicamente excertos de um cenário complexo. Mas você vê um povo muito ordeiro, né? Na parte asiática. Todos de máscara, muitos de luvas, né? Então você vê que. E o comércio andando. Então é bem diferente do nosso cenário aqui, né? Se nós tivéssemos esse aspecto cultural mais desenvolvido, mais respeitoso, talvez a gente pudesse andar um pouquinho mais rápido nessa cortina de fumaça, né, chamada Covid, mas É não é perfeitamente fácil. possível que esse caso anedótico ele resulte sim nessas diferenças de comportamento da curva, tá? Mas é difícil avaliar isso com dados, tá? É difícil você dar um grau de efetividade de uso e de prevenção das pessoas em nível individual por país, tá? Então a gente não entra nesse escopo, mas é uma possibilidade sim. Outro ponto, Tristão, a questão do maior número de testes sendo efetuados nos Estados Unidos. Não pode também ter alargado esse número de casos nos Estados Unidos? Então, assim, como o Fernando mencionou, acho que o que é importante aqui é a questão de a regularidade da metodologia. Então, como metodologia, eu quero dizer tudo, tá? O número de testes sendo aplicado, em quem o teste é aplicado, esse tipo de coisa. Então, assim, se você mantém a mesma metodologia do início, desde o 100º caso, que aqui é a nossa amostra, tá? Até hoje, a mesma metodologia, ou seja, no Brasil, tem sido feito testes em pessoas que estão internadas, tá? Então você não consegue ter testes para a população inteira, você foca ali em pessoas que têm problemas mais sérios. Se essa metodologia ela se seguir, então não tem problema, né? Porque você está num grupo de pessoas que é estatisticamente significativa, então o que importa para a gente é a tendência desses casos, é a taxa de crescimento. Então, isso não tem problema nenhum. Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Se a partir do 100º caso nós tivermos a mesma metodologia de aplicação de testes, não importa se o número de testes aumentou ou diminuiu, mas você aplicou no mesmo conjunto de população que você tinha aplicado antes, com as mesmas diretrizes, então não tem problema. Você está pegando mais ou menos a tendência média da população, tá? Então não teria problema. Acho que o que você está levantando imagino, pode ser a possibilidade de ter mudado essa metodologia nos Estados Unidos, ou seja, eles começaram aplicando testes, muito poucos testes, esses testes limitavam o escopo do conjunto de pessoas que eram aplicados e depois passou ao teste a não ser mais bind. Bom, eu não sei dizer se isso ocorreu nos Estados Unidos, tá? Acho que não, mas pode ser, é uma possibilidade. Agora,
Se isso aconteceu em algum dos países, ele realmente ele prejudica a análise, tá? De comparação internacional. Acho que não foi isso que ocorreu, tá? Eu não sei se o Fernando tem algum comentário sobre Estados Unidos em particular. Eu não sei se mudaram a metodologia não, tá? Eu acredito que não. Temos uma dúvida no chat também, tá? Se eu puder abrir aí, vocês me falam. O que, Bruno? Temos uma pergunta no chat. Perfeito, eu vi aqui. Por favor, pode fazer. Ô, Tristão, na verdade a dúvida é mais, acho que em relação, pelo que eu entendi, o Edgardo, você pode se posicionar se eu falar alguma coisa errada? No entendimento do gráfico falar, aí. eu só escrevi aí para não me esquecer. São duas colocações, né? A primeira, se realmente esses dados estão normalizados por 1 bilhão de habitantes, beleza? E a segunda, por exemplo, no caso da Alemanha, as taxas e os números de casos por milhão de habitantes foram menores por causa do número de testes que foram feitos na população. Então, eles conseguiram isolar melhor. E a Alemanha, já acho que esta semana ou semana que vem, já estão liberando algumas atividades, né? São basicamente essas duas dúvidas. Agora, eu acho que esse estudo seria interessante, só que não é objetivo no escopo de vocês para prever o máximo ou não, mas eu acredito que seja o número de mortos por milhão de habitantes, porque nesse caso é menos influenciado pelo número total de testes que foram feitos na população. Só isso, Marcos. Tá. Bom, deixa eu ver se eu me esqueci de como foi as colocações, você me corrige. Bom, primeiro se o dado foi normalizado, né? Bom, aqui não tem normalização nenhuma. Aqui é o total de casos, log total de casos, e o que a gente está interessado é na taxa de variação, tá? Então, na realidade... Oi? É o gráfico seguinte. Isso, esse aqui também, né? A inclinação é a taxa de variação. Sim. Mas o mais direto é esse aqui, exato. Então, assim, como a gente está interessado na taxa de variação, não importa para a gente se divide pelo total de população ou não, tá? Porque a gente está interessado no como essa curva evolui ao longo do tempo. Ou seja, estou interessado na derivada primeira e segunda. Tá? Uhum. Então, nós modelamos a taxa de crescimento e o que a gente quer saber é como a segunda derivada vai mexer nessa taxa. É como a variação da taxa de variação mexe. Tá? Então, assim... uma maneira paralela de fazer isso é como você falou, fazer comparação internacional normalizando por algum tipo, né, de setor de população ou por como é que é, pirâmide etária ou por tamanho de população. Mas aqui a gente está fazendo de um modo diferente, tá? E de novo, se nós não tivermos mudança da metodologia, não tem por que pensar que essa taxa não é representativa, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, você falou do caso da Alemanha, né? Bom, sobre o caso da Alemanha, acho que você, assim, tá correto, tá? Deixa eu pegar aqui por exemplo, Coreia, tá? O que a Alemanha conseguiu fazer após um início de alta taxa foi conseguir ampliar o escopo de pessoas que ela fazia teste. Ou seja, é uma política em direção ao que fez a Coreia, tá? O que a gente sabe com certeza, tá? O que a gente sabe com certeza, mesmo com toda a variabilidade dos dados, é que fazer teste e mapear o contato dessas pessoas com os demais indivíduos e isolar pontualmente funciona. A Coreia fechou a fronteira, que eu estou dizendo, fez uma política restritiva de pessoas entrando e saindo do país, aplicou muitos testes, e mapeou todas essas pessoas com quem que elas tiveram relações e foi isolando pontualmente. Isso funciona, tá? Isso a gente sabe que funciona. Qual é o problema de fazer isso? É que é muito difícil fazer. Tá, então a gente está falando da Coreia, tem que levar em conta que é um país, é uma península que faz divisa territorial apenas com a Coreia do Norte, é um país bem menor que o Brasil, então é mais fácil fazer isso do que em outros países. Tá? Então
Esse é um ponto. Então, a Alemanha convergiu um pouco para esse tipo de estratégia. E acredito que, assim, eu não tenho resultado estatístico disso, mas acredito que possa ter dado o resultado melhor. E aí, se você diminui, a questão toda é achatar essa curva, né? Quando você consegue transformar ela na horizontal, você está pronto para abrir de forma a mais flexibilizar o isolamento. Então, quem conseguir achatar isso antes, vai conseguir flexibilizar antes o isolamento social e vai ter uma queda em atividade menor, tá? Deixa eu só fazer uma observação, duas observações, na verdade. Edgar, se você normalizar isso pelo número de habitantes, a curva do Brasil é bastante boa, assim, é bem impressionante. Assim, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, né? O Brasil é um país muito heterogêneo, né? Tem coisas diferentes acontecendo em diferentes regiões, mas a curva do agregado... Falando de média, né? Como estamos falando de média, acho que fica elas por elas, né? Mas a curva eu vi um gráfico recentemente normalizado por casos por milhão de habitantes, a gente estava abaixo da Suécia, por exemplo. E a segunda observação que eu faria foi uma coisa que até na pergunta, enfim, você mencionou, que na verdade, esse é um dos aspectos, a gente está olhando isso, o objetivo de fazer esse tipo de estudo é entender, como o Thiago falou, enfim, quando é que a gente deve esperar alguma retomada da atividade econômica. E é um dos fatores que a gente está olhando para avaliar como é que a economia chega no final desse período. Né? Outros fatores são, por exemplo, as medidas que estão sendo tomadas. Você tem uma série de medidas, tanto do lado fiscal quanto do lado monetário, para fazer com que as empresas e as famílias cheguem da melhor forma possível lá na frente. E outra coisa que a gente está olhando é muito como cada setor é afetado. Né? Então, acho que também tem efeitos diferentes dependendo da atividade que você está olhando. E isso, enfim, vai ser importante também para determinar como é que as coisas vão se encontrar quando a gente tiver chegado ao final do período e começar a observar uma retomada. Mas o prazo que você fica em isolamento é um fator, é um dado-chave para você entender isso. A minha outra pergunta é mais relacionada com o modelo que vocês usaram. Aparentemente é uma gaussiana, verdade? Ou não? Aqui, desculpa. Não. Aqui, você diz? Aí. As segundas derivadas da curva preta e a segunda derivada da tua projeção vai mais ou menos no mesmo sentido? Então, na realidade, do casos confirmados, está um pouco, a segunda derivada está um pouco maior nos casos confirmados, tá? Ou seja, os casos confirmados estão mais brandos do que a gente está na nossa projeção, tá? Então, assim, por isso que dá essa diferença. Ó, a gente estaria com em torno de 55 mil hoje e até ontem, os dados até ontem estavam, se não me engano, 46 mil, tá? De casos. Então, essa diferença se dá porque é isso que você falou, a inclinação não dá exatamente a mesma. O que a gente tentou fazer é, usando os dados até aqui, estimar como seria a evolução. Lógico que não é perfeito, mas isso aqui é mais ou menos um teste, é isso mesmo que você falou, é botar o preto no branco aqui, tá? O que o modelo me diz, o que está dando. Isso aqui é mais ou menos para a gente acompanhar, entendeu? Entendi. Então, lógico que pode dar uma diferença, né? Erro faz parte, né? Tem uma boa parte ali do modelo que é explicado pelo o erro, mas então, assim, em média, mais ou menos, a curva da evolução é parecida. Eu acho que mais algumas semanas a gente deve igualar as duas curvas de inclinação. Obrigado. Tá. Opa, deixa eu só Uma interromper pergunta aqui. em relação a câmbio, né? Gostaria de saber como vocês acham que vai se comportar o real frente ao dólar durante 2020. Quem fez foi o Alberto, que está na Suécia. Ela está preocupado, né, com a variação, né, Alberto? Essa é boa, que é super fácil. Bom, se ele está na Suécia, ele deve estar torcendo pro real depreciar, né? Se ele vai voltar para cá, mas... Não, bom, porque eu tenho dinheiro aí também. Então, tá bom. Tá bom, tá bom. Na realidade, assim, é difícil fazer uma
uma projeção para câmbio, tá? Ainda mais em períodos, como a gente está vendo agora, de alta aversão global ao risco. Mas nós aqui, por exemplo, para projetar inflação, a gente usa câmbio, tá? Então, o input de câmbio que a gente tem usado, ou seja, uma projeção justa aí que a gente tem feito, é o câmbio convergindo para R$5 até o final do ano. Tá? Por que a gente tá com uma cabeça de câmbio mais apreciado no final do ano do que está hoje, mas mais depreciado do que a média do ano passado? Bom, por alguns motivos, tá? Eu vou tentar ser rápido aqui, mas principalmente porque, primeiro, o momento atual é um momento de muita aversão ao risco e fuga para dólar, né? O dólar é é o desejo aí de todo mundo quando você tem uma aversão ao risco muito forte. Esse momento deve passar até o final do ano. Por quê? Porque isso está associado com esses inclinamentos das curvas, tá? Momento que as curvas no mundo inteiro, as curvas aqui no mundo inteiro estão muito íngremes, a fuga para o dólar é maior. O que eu quero dizer é que no momento que se estabilizar e a gente passar dessa crise do coronavírus, a gente deve ter uma diminuição na aversão ao risco e os mercados emergentes vão voltar a ser destino de fluxo, tá? Mas também por outros motivos. Essa evolução do Covid, vai implicar numa crise econômica ao redor do mundo, com diminuição drástica em preço de commodity, tá? O que vai impactar o Brasil de forma significativa. O Brasil é um país exportador de commodity, muito dependente do crescimento da China, e como a China vai crescer pouco esse ano, em relação à média dos últimos anos, o Brasil vai sofrer bastante, e o Brasil sofre bastante também por perda de termos de troca. Como a gente está prevendo uma queda muito forte nos termos de troca para o Brasil, isso vai impactar no fluxo e na cotação, tá? Então a gente tem a cabeça que aquele dólar de 2,50, 13,50 não é um dólar compatível aí com a evolução dos termos de troca para 2020 e para boa parte de 2021, tá? Então acho assim, por fundamentos econômicos, acho difícil a gente ver um dólar apreciado como a gente viu em 2017, principalmente, tá? 17, 2018. Então a gente trabalha com um câmbio bem mais depreciado do que a média de 2019, mas convergindo as nossas estimativas aí, a gente usa uma projeção de dólar convergindo a R$5 no final do ano. Deixa eu só botar dois ingredientes aqui. Eu acho que tem um fator também que vai nessa direção, que é o nível de taxa de juros atual. Acho que, olhando para trás, né, talvez ninguém tenha previsto o quanto a queda de juros ia ter um impacto significativo, né? E eu acho que hoje tem, quando a gente vê aí o fluxo de saída que a gente vem tendo ao longo dos últimos meses, é claro que uma parte disso, pelo menos, tem relação com o nível de juros hoje muito mais baixo do que foi no passado, o diferencial de juros entre local e no exterior muito menor do que a gente já teve. E eu acho que tem um outro fator, que é alguma instabilidade política interna, né? Então, se a gente olha o real, ele se desvalorizou mais do que outras moedas de mercados emergentes que são afetadas por, né, o efeito nelas é em linha com o que o Thiago acabou de mencionar, que acontece com o real, mas aqui a gente foi um pouco mais, eu acho que por uma renovada incerteza em relação ao cenário fiscal futuro. Acho que isso tem uma influência também. Então, na medida em que a gente tem aí vamos dizer, o fiscal, a gente tendo uma sinalização melhor, as coisas talvez tranquilizando, hoje a gente pode falar um pouquinho disso, mas as coisas tranquilizando nesse lado, talvez você tenha o câmbio voltando um pouco. Hoje, nos últimos dias, aí, semana, mas principalmente nos últimos dias, você tem visto aí uma desvalorização mais forte, acho que em parte também por causa desse cenário mais atribulado interno. Eu queria ouvir e aproveitar o Tristão e o Barroso aí, se vocês têm alguma projeção aí para a inflação. Acho que é um dado bem interessante para a gente
teu conhecimento, né? E para passar para os nossos clientes também. Olha, para a inflação, a gente reviu nossa projeção, a gente estava com 3,2 para esse ano, agora com a reavaliação devido ao surto de coronavírus, a nossa projeção foi para 2,3, tá? Então a gente está com o IPCA esse ano, fechando dezembro em 2,3. O cenário é benigno para a inflação, por quê? Porque a atividade vai sofrer bastante, tá? Então a gente acredita que vai ter os preços vão ter um efeito deflacionário nos preços agora, no primeiro momento. Acho que no segundo momento vai ter um rebound, tá? E a gente vai ver uma volta um pouquinho da inflação. Mas o efeito líquido disso é um efeito deflacionário nos preços, principalmente devido à queda da atividade. E a nossa projeção é de 2,3 de IPCA para esse ano. Tem uma pergunta também sobre bolsa. A gente tem visto um fenômeno curioso assim nesses últimos dias. Hoje não, que você teve assim tem uma questão aí relacionada aí à demissão do Moura, que afetou um pouco o mercado, mas nos últimos dias a gente viu o câmbio depreciando e a bolsa mostrando alguma valorização, né? O que pode parecer estranho a princípio, mas acho que a bolsa está olhando muito para o que a gente está conversando aqui, que é a perspectiva de saída do isolamento, né? A volta aí de atividade econômica. Então, acho que isso vai ser bastante determinante, assim, e como é que vai se dar essa recuperação. E aí até queria ouvir um pouco, Thiago, porque a questão do câmbio tem um lado positivo, né? Eu acho que favorece uma retomada. Não sei se você concorda com a sua visão. Concordo em parte. Na realidade, assim, um câmbio mais depreciado, ele ao longo dos trimestres acaba ajudando o exportador, né? Então, como o Brasil é um país praticamente depende muito, né, de alguns setores vinculados à exportação, isso pode ajudar sim, porque dá ganho competitivo. Agora, ao mesmo tempo, o que a evidência econômica, a empiricidade da evidência econômica mostra para a gente é que o ganho de depreciação cambial ele é mais acentuado em países mais focados em indústria, tá? Então, como o país exporta muito commodity, ele é um pouco menos afetado por isso, porque a commodity tem seu preço dado internacional em dólar. Então você acaba, esse ganho, ele não vira ganho de competitividade, mas vira ganho de margem na economia doméstica para as empresas, tá? Então existe assim um efeito, eu acho que esse efeito é um pouco menor do que esse efeito médio que a gente faz, essas regressões que a gente vê aí, desse efeito médio. Acho que o Brasil pode ser positivo, mas eu teria um pouco mais de precaução em quantificar esse efeito, tá? Mas, assim, só acabar comentar de bolsa, quer dizer, também difícil fazer qualquer previsão, só para dar uma ideia, assim, como é que a gente está olhando, assim, como a gente está agindo nas carteiras dos clientes, tá? A gente não está, por mais que você tenha tido essa queda bem pronunciada de bolsa, a gente não está aumentando a alocação em bolsa, mas está ajustando, tá? Então, a nossa ideia quer dizer, quando você faz um trabalho de alocação de portfólio ao longo do tempo, a teoria diz que você deveria estar, você tem objetivos de percentual por classe de ativos, tem targets por classe de ativo. Então, por exemplo, se você tem um target de um determinado portfólio ter 20% em bolsa e a bolsa cai 25%, aqueles 20% ou 30% ou 40%, dependendo do que o resto da carteira se comportar, a tua alocação em bolsa cai de 20% para alguma coisa. Então, enfim, é um pouco o que aconteceu. A gente tem carteiras que a alocação que era 20% veio para 16%, veio para 17%, veio para 15%, dependendo do que aconteceu no resto da carteira. Então, de novo, assim, o livro-texto diz que é um momento que, quando se distancia muito, você deveria estar ajustando de volta para o 20%. Tá? Se você não ajusta, na verdade, você está tomando uma posição defensiva, conservadora ou negativa em relação àquele ativo.
E o que a gente está fazendo com os clientes é fazendo esse ajuste de volta para o target percentual da classe, não ainda inteiramente, mas a gente está fazendo um primeiro movimento, cerca de metade desse afastamento que houve. Tá? Então, o que isso, enfim, deveria dizer é que é difícil ficar otimista, obviamente, porque você tem uma incerteza muito grande, né? Inclusive, como a gente falou, quer dizer, a gente está fazendo projeções, está olhando de perto, mas tem uma incerteza muito grande em relação aos dados. Mas, por outro lado, a hora de você estar adicionando ativo de risco à sua carteira é exatamente a hora onde os preços estão mais baratos, né? Então, a gente acha que algum ajuste nessa direção é saudável, mas até um nível neutro, né? Nada além disso. Hoje a gente tem, se não fizer nada, a gente está abaixo do neutro. Mas isso traduziria uma visão, vamos dizer, de que a gente espera uma retomada aí na frente, mas, de novo, com uma incerteza grande de, enfim, para onde, com que velocidade, principalmente, e até onde pode ir. Ô Barroso, nesse sentido, sei que é uma pergunta muito subjetiva, mas para também poder aproveitar desse feeling de vocês que estão há muito tempo nesse mercado, a gente sabe que o mercado desconta tudo e sempre se antecipa aos fatos. O que vocês acham que não está precificado ainda? Acredito que o mercado já espere um corte de pelo menos 0,5 pontos aí na Selic e um lockdown, que não, na verdade lockdown não está acontecendo, mas uma paralisação de mais uns 20 dias. O que vocês acham que não está precificado ainda? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente vem discutindo muito, que a gente acha que acho que o mercado vem operando muito e tentando precificar a saída do lockdown, né, nos últimos dias aí, acho que você tem visto isso. Um ponto que a gente acha que é essencial para a manutenção aí do equilíbrio macroeconômico, em especial do equilíbrio fiscal no Brasil, é a manutenção do teto de gastos, né? Então, a gente tem visto nesses últimos dias ou talvez nas últimas semanas, a gente viu uma inclinação grande aí na curva de juros, sinalizando juros mais altos na frente, dado uma maior incerteza de como vai ser o fiscal daqui para frente, né? Eu acho que a gente está ali no meio de uma discussão de como é que isso vai acontecer. A gente viu ontem aí esse pacote do governo vindo da Casa Civil e não da equipe econômica, o que traz um desconforto grande, e assumindo aí gastos com infraestrutura, enfim, com investimento em geral. Se a gente olha o que foi dito ali, acho que os números ainda são, o Thiago também pode falar melhor, mas enfim, acho que são números ainda controlados. Aliás, tem pouca coisa definida, mas com um número razoavelmente limitado vindo do governo, e a princípio ainda assumindo a manutenção do teto de gastos. Hoje o teto de gastos é a grande âncora fiscal que você tem no país. Então, eu acho que você perder isso, isso seria muito negativo, e aí você teria realmente uma precificação mais agressiva aí na curva de juros, juro longo, e abrir muito, sim, né? Então, na verdade, esse é o principal argumento usado, né? Não adianta você sair gastando aí, porque a gente já viu no passado que quando você faz isso, em vez de você ter expansão, você acaba tendo uma contração, que foi o que a gente teve em 2015, 2016, né, a partir de um descontrole fiscal muito forte. Então, o efeito é contrário ao que você desejaria. Então, isso eu acho que não está precificado, como não está precificado uma saída mais rápida, né, vamos dizer, algum tratamento mais eficaz da doença. Isso acho que traria uma precificação mais forte, obviamente, dos mercados acionários. Se você olha o mercado nos Estados Unidos, ele voltou bastante, né? Assim, voltou praticamente metade do que caiu. O S&P, se você olhar em número de pontos, né, ele recuperou metade da perda que ele tinha tido. Já eu acho precificando aí para frente
um cenário de retomada, e existe, acho que, muito essa visão de que o país que mais tem capacidade de sair mais rapidamente, retomar mais rapidamente, é os Estados Unidos, né? Em comparação com E eles estão em ano eleitoral. tem uma disparidade grande, assim. Mas eu acho que, assim, essa precificação que o mercado está tentando no dia a dia encontrar quando é que você começa a ter um pouco de recuperação. Tá certo, obrigado. Mano. Algum ponto aí, Thiago, que você quer acrescentar? Não, acho que é isso mesmo. Acho que você resumiu bem. Opa, tem uma pergunta aqui que tem me feito bastante nos últimos dias, que é com relação ao setor aí do petróleo, né? A gente está vendo bastante volatilidade nesse setor, uma guerra muito forte, preços em mínimas históricas, e tem bastante gente querendo saber se é oportunidade agora, de repente, entrar nesse setor. O que vocês acham para esse setor que o futuro nos promete aí? Você pode comentar? Bom, assim, é um ambiente ruim para o setor, né? Porque o preço tem caído bastante. A gente viu aí preço de contrato futuro de maio operando negativo aí no WTI. Então, assim, é uma situação bastante complexa para o setor, tá? Então, assim, eu acho que os preços já têm traduzido isso. A gente tem visto aí o preço da Petro caiu bastante, acho que hoje estava negociando em 16,50, chegou a umas 3 semanas atrás, estava negociando perto de R$20, então uma queda substancial. Agora, é difícil falar se já descontou tudo, né? Na realidade, a Petrobras hoje, é lógico que é uma empresa que tem uma capacidade muito maior de enfrentar essa crise do que há 4, 5 anos atrás, diminuiu muito o endividamento e tem feito tem anunciado várias medidas para lidar, né? Anunciou aí corte de produção, diminuição da carga horária dos empregados com corte proporcional nos salários, nas remunerações. Então, ela tem aí uma possibilidade de sair melhor do que há 4 anos atrás. Então, a questão que é um mercado que é difícil ter uma ideia, porque o preço do insumo depende de questões geopolíticas que estão além dos fundamentos de oferta e demanda, né? Então, se a gente tiver aí um corte substancial adicional, pode mudar o preço do petróleo e fazer a ação voltar com mais força, tá? Agora, acho que o fundamental é difícil, é muita incerteza, é difícil ter uma ideia se já descontou bastante. Você já descontou toda a ideia de queda de demanda com a crise do Covid, tá? Então, eu acho que a incerteza é muito grande, sim, para se falar qualquer coisa muito, muito assertiva. Assim. Então, assim, é difícil você saber se realmente o preço de hoje já descontou toda a queda de demanda e tem mais atenção geopolítica em cima, né? Então, Mas eu acho que, assim, vale a pena comentar o que a gente está fazendo. Eu acho que você tem uma aposta em, por exemplo, Petrobras, né, que é mais próximo da gente, mas ter uma aposta em ações da Petrobras, enfim, o preço, obviamente, está muito baixo em relação ao que foi, mas como o Thiago falou, acho que tem muita incerteza para frente para você dizer que, enfim, é uma aposta assim muito certeira. Mas na parte de dívida parece ter uma oportunidade interessante. A gente tem feito bastante coisa para clientes nossos em títulos, em bonds da Petrobras no exterior, e aí dependendo do duration, dependendo do vencimento, você vai encontrar retornos aí um pouco abaixo, um pouco acima de 6%, 5,5%, 5,80%, 90%, 6 e pouco. Hoje mesmo, para um cliente, a gente comprou Petrobras Finance 2024 a 5,90 e pouquinhos, e dólar mais 5,92, e que a gente acha que é uma remuneração muito interessante, dado que a gente não vê Petrobras deixando de pagar. Acho que a capacidade de pagamento é boa, dado que é uma empresa, é um risco quase governo, mas dá mais conforto de entrar na dívida nesse momento do que a nação. Fernando, pegando Tô sem áudio aqui. A gente está ouvindo, Gabriel. Pode falar. O nome fica verdinho, volta aqui.
Pegando um gancho no pullback que você disse, eu queria saber o que vocês acham do setor bancário. Eu estou perguntando porque se a gente pegar o Ibov lá dos 65 mil pontos, ele já voltou uns 30%. E eu vejo o setor bancário um pouco atrasado, sobretudo o Itaú, que eu acho que não vai dar nem 10%. E era um setor que a gente era visto como defensivo, né? E eu vou, se me permite, fazer uma segunda pergunta. Sobre inflação, se o dólar é R$ 5 não traz uma pressão em demanda. Tá. Deixa eu falar um pouquinho aí de bancos, depois eu vou passar para o Thiago falar da questão da influência do dólar na inflação. Deixa eu até falar, porque a gente acaba investindo muito mais através de gestores, enfim, mas eu acho que hoje tem um questionamento grande, né, em relação a bancos, com essa paralisação, com esse isolamento que a gente está tendo. Eu acho que está tendo uma migração muito grande em geral, né? Não estou falando só de serviços financeiros, mas na parte de comércio, serviços em geral, para o mundo online. Eu acho que, sim, na verdade, você tem uma aceleração de um movimento, né, que já existia, e, nesse sentido, bancos acabam sendo questionados. Eu acho que, assim, na dimensão de crise que a gente teve, você acabou tendo setores, como você bem falou, são considerados defensivos, também sofrendo. Tá? Se a gente olhar para o setor de utilities, por exemplo, a parte toda de energia, saneamento, também são áreas que são consideradas defensivas, você tem uma estabilidade maior, e acabaram também sofrendo. Tá? Então, eu acho que sim, pode ser o caso. Sim. A gente acaba fazendo essas apostas setoriais muito mais através dos gestores que a gente aloca do que diretamente, mas a gente vê com bons olhos assim, papéis de setores considerados, em geral, assim, considerados defensivos e que sofreram bastante por conta da crise. Assim, não acho que comprar banco no Brasil não parece ser risco alto. Assim, né? Realmente o pessoal se vira bem, né? Assim, em diferentes situações. Difícil ver o pessoal não ganhando dinheiro. Né? Bom, quanto à questão do dólar na inflação, olha, a gente tem estimado aí um pass-through, né, o quanto que a depreciação do dólar acaba passando para o nível de preços domésticos. A gente tem estimado um pass-through bastante baixo, não é de agora, tá? Já vem aí desde 2018, a gente tem estimado um pass-through bem baixo aí. Então, assim, por enquanto a gente não vê que essa depreciação possa impactar, ter um efeito positivo na inflação, tá? Primeiro porque boa parte desse canal de pass-through, de alta de depreciação do dólar para a inflação, ele vem por commodity e principalmente preço de energia. E os preços internacionais de commodity, de energia, principalmente petróleo, esse tipo de coisa, que na veia, no preço de combustível, isso aí tem caído tanto que tem mais que compensado a depreciação cambial, tá? Então, assim, um dos principais canais do pass-through, que é o preço de energia e commodity, ele, no final, o efeito líquido tem sido negativo, porque a depreciação tem sido menor do que a queda, em magnitude, do que a queda do preço internacional e esses repasses aqui para dentro, tá? Então, assim, o pass-through já está baixo, e além de estar baixo para níveis históricos, a gente tem acompanhado um efeito líquido nos principais canais do pass-through negativo, tá? Então, por enquanto a gente não vê problema de depreciação cambial na inflação, tá? Beleza, obrigado. Rumo ao fechamento, creio que o tempo foi muito bem aproveitado, né, de todos. Eu estou bastante satisfeito com o que o Tristão e o Barroso aí passaram para nós, né? E agradeço basicamente a presença de todos que suportaram até agora, né? Literalmente de dar suporte, né? Então, quem sabe uma próxima conversa sobre um assunto
que cause mais alegria, né? Mas esse, na minha opinião, era um assunto necessário que foi mais uma pecinha do quebra-cabeça de todos nós aí. Obrigado aí ao Tristão, ao Fernando Barroso. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, mais alguma questão, eu acho que já estamos rumo ao fim, né? Fazer um fechamento aí, Barroso? Tá ótimo. Bom, não, só dizer aqui, enfim, o João falou agora um pouquinho que tomara que a gente fale mais no futuro de coisas mais positivas, mas eu acho que assim, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, acho que a gente começa a ver uma saída aí, a gente está vendo aí uma série de países começando a relaxar medidas de isolamento, acho que aqui a gente começa a observar também, dependendo do lugar, isso vai começar a acontecer. E eu acho que, sim, é positivo, como a gente viu em outros momentos. Eu acho que vamos dar a volta por cima e eu acho que a gente tem um futuro interessante. Tem, obviamente, uma série de riscos aí que a gente tem que estar muito atento, mas tem muita oportunidade também. A gente está razoavelmente, diria, otimista aí, dado que a gente tem observado em termos que a gente tentou mostrar de evolução da curva, né? Acho que vem um desenvolvimento assim razoavelmente satisfatório aí comparado com outras experiências. Então acho que não é de todo ruim que está acontecendo, não. Acho que a gente tem tendo aí uma trajetória aí, eu acho que razoavelmente ou talvez um pouquinho melhor do que a gente podia esperar. Então, é isso. Torcer para esse negócio passar logo e a gente, como o João bem falou, poder falar de coisas mais interessantes para frente. Mas agradeço a todos aí e a gente está à disposição. Qualquer dúvida, João, o resto do pessoal, a gente está à disposição. Bom, pessoal, então nós encerramos aí oficialmente, né? Agradecemos novamente a presença de todos, né, que estiveram conosco. Esperamos continuar com novos eventos, com novos temas, para poder trazer algum esclarecimento, né? Juntar a equipe técnica com a ponta, né, que é quem faz o investimento. Esse é a nossa vontade, o que nós procuramos fazer, né, com essas informações aí que o Tristão e o Barroso trouxeram. E é isso, gente. Muito obrigado. Um bom resto de noite a todos e esperamos vocês na próxima, tá bom? Um abraço. Até mais, pessoal. Obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Valeu. Boa noite, obrigado, pessoal.